Esse sábado foi simplesmente espetacular e eu tô muito feliz porque as coisas que eu acredito, as coisas que eu prego, o estilo que eu faço, a minha frequência, a minha dedicação está dando retorno não só para mim, mas também para os meus seguidores. O vídeo de ontem simplesmente é um gabarito, acertamos tudo! E lá no grupo gratuito veio o odd 13, veio o odd 15, veio duas odds 20 nas aumentadas da Bet Nacional, mais uma análise de aumentada 365 que também veio. Então assim, foi o nosso melhor dia no ano, tá? Simplesmente absurdo o que a gente fez e tudo isso de forma gratuita para vocês. A única coisa que eu peço, pessoal, é deixar o like e se inscrever e participar e engajar com os nossos conteúdos. Quanto mais vocês engajarem, compartilhar o vídeo, mandar para um amigo, comentar, dar like, se inscrever, mais pessoas a gente consegue trazer, mais dicas de qualidade a gente consegue enviar e mais conteúdos, né? A gente pensa em fazer lives, a gente pensa em fazer mais promoções e muitas ativações. Então isso só depende de você, porque a gente está aqui para poder produzir. Então meu pedido hoje é, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui, deixa o like e participe do nosso grupo gratuito, beleza? Vem com a gente montar uma comunidade legal apostadora e, como eu digo para vocês sempre, independente de hoje ter sido um dia ótimo, pé no chão, gestão, bola para frente e que domingo seja tão bom quanto foi esse sábado, beleza? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao meu canal que eu quero apostar. Hoje eu vou passar a dica para vocês da Bundesliga, Campeonato Italiano, FA Cup da Inglaterra e também as finais dos estaduais. Tudo isso depois da vinheta. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão. E a gente vai começar com a nossa querida Bundesliga, onde a gente gabaritou ontem, tá? E vamos começar com o primeiro jogo do dia, o jogo do São Paulo contra o Frankfurt. São Paulo chega num bom momento aqui, já que ele conseguiu a mesma quantidade de vitória nos últimos 5 jogos que ele tinha conseguido praticamente o campeonato inteiro. Se a gente olhar aqui na classificação geral, a gente vai ver o São Paulo aqui com 6 vitórias, 3 delas, como eu falei, conquistadas nos últimos 5 jogos. Isso fez com que a briga contra o rebaixamento ficasse muito embolada. Olha só, a gente tem no momento aqui Wolfsburg, Werder Bremen, que joga hoje também, São Paulo, mais Colônia, Gladbach, tudo com 3 pontos de diferença entre eles aqui. Então, até a última rodada, a Bundesliga vai ser emocionante. São Paulo chega num bom momento de forma como eu falei, com vitórias recentes dentro de casa, uma invencibilidade de 5 partidas, mas pega o bom time do Frankfurt. O Frankfurt é um dos ataques mais fortes que tem nessa Bundesliga, mas também uma das defesas que mais sofre gols. O time encerrou uma sequência ruim, né, e conseguiu uma boa vitória diante do Freiburg em casa. Foi uma vitória muito imponente e necessária, muito porque o Frankfurt é um dos times que mais sofre gols nessa Bundesliga. Se a gente vê aqui na tabela, a gente vê que é um time que sofreu 49 gols. Se a gente olhar aqui dos times que estão na parte de cima, ninguém tem nem perto disso, né? O pior aqui é o Augsburg, que tava lá embaixo, trocou de treinador, que deu uma arrancada, e os times que têm essa quantidade de gols, estão dentro da zona de rebaixamento. Então, não fosse o ataque muito positivo do Frankfurt, esse time estaria em apuros. O Frankfurt também tem um desempenho ruim fora dos seus domínios nos últimos jogos, já que ele não conseguiu vencer nenhum dos últimos 8, só um dos últimos 10. Na Bundesliga, que eu vou filtrar aqui, que é o nosso objeto de interesse, né? Inclusive, vou dar uma dica para vocês, quando for analisar competições, analisem os jogos das competições, tá? Porque muda muito, né, de um desempenho de um para o outro. Então, o Frankfurt não venceu 8 dos últimos 10 confrontos. São Paulo vem numa sequência invicta dentro dos seus domínios, mas ainda assim é um time mais frágil do que o Frankfurt. E o Frankfurt tem qualidade para poder fazer gols, tanto é que fez em 9 dos últimos 10 e uma média super alta de gols. Então, como de praxe na nossa querida Bundesliga, nós vamos buscar os gols aqui nessa partida. 70% dos jogos, bem parecido do que é o mais de 1.5, mais de 2,5. 2-1 pro Frankfurt, meu palpite para esse jogo. Se quiser um bilhetinho alto aqui, é a vitória do Frankfurt com ambos marcam, beleza? No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Union Berlin contra a equipe do Werder Bremen. O Union Berlin que está no meio de tabela aqui com 28 pontos, mas só 6 acima do Werder Bremen que está na zona de rebaixamento. O Union Berlin parecia que tinha encerrado a sua sequência negativa de 7 jogos sem vencer com uma boa vitória diante do Leverkusen, mas no último confronto já acabou derrotado para o Gladbach e isso colocou o time aqui no meio de tabela em situação ainda de perigo de zona de rebaixamento. Quem encerrou a sua sequência ruim foi o Werder Bremen, que encerrou uma sequência de 9 jogos sem vencer, com uma vitória sobre o último colocado, Heidenheim. A situação ainda é complicada e o Werder Bremen vai ter que melhorar muito o seu desempenho fora, que não tem sido muito legal, né? O Werder Bremen não venceu os últimos 10 jogos fora de casa e, mais do que isso, é um time que fez poucos gols. Em 5, 6 dessas oportunidades, o Werder Bremen sequer balançou as redes, tá? Do outro lado, a gente tem o Union Berlin, que em casa também não tem sido muito imponente, só 3 vitórias nos últimos 10 jogos e jogos mais movimentados é o que a gente tem visto aqui
pelo lado do União Berlim. Se a gente for pegar as estatísticas desse jogo, pessoal, a gente vai ter aqui o União Berlim não vencendo nenhum jogo dessa Bundesliga que saiu atrás, então pegar bets a favor do União Berlim, mesmo com o histórico ruim do Werder Bremen, fica muito arriscado, porque ele não tem essas remontadas. E o Werder Bremen é um dos times que mais saiu no placar antes do intervalo também. Então é um jogo que não puxa muito para um lado nem puxa muito para o outro. 5 dos últimos 6 jogos do União Berlim dentro de casa foram mais de 2,5 gols, mas as médias gerais desses times não são muito altas, né? A gente tem uma média aqui de 40% de mais de 2,5 e dos jogos do União Berlim 60% e 50%. Nesse jogo, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 1,5 gols. Se você não quiser esperar no live, o ambas marcam pré é a pedida mais interessante para essa partida, beleza? Fique ligado que lá no grupo gratuito eu vou deixar uma odd alta específica para esse jogo, tô esperando só a confirmação das escalações, tá? Vamos agora pro campeonato italiano, a gente tem um jogo aqui da Fiorentina contra o Parma e eu vou recomendar aqui, pessoal, gols desse jogo da Fiorentina contra o Parma, tá? A Fiorentina, ela segue na sua luta aí para não ser rebaixada, a situação tá bastante complicada para a Fiorentina, o time tá aqui acima da zona de rebaixamento, mas com a mesma quantidade de pontos do que o Lecce, então a briga vai ficar mesmo com o Lecce, Cremonese, até o Genoa entrou um pouquinho nessa briga aqui e o Parma com 33 também não está distante. O Genoa, muitas vezes ele é cotado como favorito pelas casas, mas muito pela sua história, pela sua camisa, porque a produção também do time não é absurda. Algumas atuações melhoraram? Sim, mas não são todas. O time tinha conseguido uma boa vitória diante do Como, excelente na verdade, difícil de ganhar lá, depois ganhou do Pisa, mas aí pegou o Udinese e tomou foi 3 na cabeça. O Udinese que hoje também teve um jogo muito legal diante da Atalanta, a gente acertou uma odd de 13 lá no grupo gratuito, tá? O Parma, por sua vez, vem numa boa sequência com 3 vitórias nos últimos 4 confrontos, empate diante do Claro, ganhou do Milan, ganhou do Bolonha fora e ganhou da equipe do Hellas Verona. É um time que tem uma produção ofensiva interessante, isso não era muito padrão do Parma, que tem 20 gols só, um dos ataques mais frágeis dessa competição, mas é um jogo de extrema necessidade, o Parma ataca as fraquezas da Fiorentina, a Fiorentina precisa do resultado também, porque tá numa situação complicada, toma muitos gols, mais de 1,5 em 80% dos jogos da Fiorentina e 60% do Parma, mais de 1,5, 1-1 ou 2-1, placar mais provável, inclusive, vitória da Fiorentina com 2-1 aí, pra mim, é a dica desse primeiro jogo do Campeonato Italiano, beleza? Indo para Milan e Inter, clássico aqui, muito importante, e o último tiro da equipe do Milan numa busca por um título que é bastante improvável, porque a Inter já tá 10 pontos à frente, tá? Agora, a Inter vem numa sequência de jogos e foi a mesma coisa que pesou na temporada passada pra Inter, que ela acabou, inclusive, perdendo o título, tá? O que acontece? A Inter de Milão, ela tava na disputa de Liga dos Campeões, mas ela também tá na disputa da Copa da Itália, então ela vem jogando aqui, ó, dia 14, dia 18, dia 21, dia 24, dia 28, dia 3, cara, intervalos muito pequenos, para um time que já é bastante veterano, ainda tem lesões de jogadores, pesa muito. Não à toa, a Inter até poupou aqui diante do Como num jogo que ficou 0-0, agora vai ter o jogo de volta, mas é dentro de casa. O Milan também tem um histórico positivo nos jogos diante da equipe da Inter, nos confrontos diretos aqui a gente tem o Milan vencendo os últimos 2 e invicto nos últimos 4, então o Milan chega um pouco mais preparado fisicamente para esse jogo, é um time que marca muito forte e embora a Inter seja um time superior, vem oscilando aqui em momentos decisivos. Cotar o Milan como tão zebra aqui nesse jogo eu achei um equívoco e eu vou pegar o dupla chance do Milan aqui, num jogo que tende aqui a um ambas marcam, mas com poucos gols, como foram os últimos jogos, né? 1-1 dos placares mais prováveis, 1-0 pro Milan, acho que a gente vai perder eventualmente no 1-0 pra Inter, mas eu tô disposto a poder pegar aí contra essa Inter que eu tô vendo bastante titubeante aqui nas últimas rodadas, ok? Indo pra FA Cup, pessoal, a gente tem aqui 3 favoritos que são aqueles favoritos pra gente poder ficar de olho, mas de olho mesmo. Então assim, eu não tô morrendo de amores por eles e vou trazer pro live esses 3 jogos. São 3 jogos bem parecidos, de times de Premier League, que não são aqueles primores, né? Não é os grandes, não são Big Six nem nada, mas que estão jogando bem nessa competição. Eles são Fulham, Sunderland e Leeds. O Fulham está numa situação um pouco mais confortável e até sonhando com competição europeia, embora o resultado do último jogo tenha sido uma derrota para o West Ham, diminuir um pouco a briga. Com isso, o foco na Copa para esse time pode até acontecer, porque é um time muito bem treinado, com bom poderio ofensivo, com peças para poder alternar e manter a equipe competitiva. Southampton é um time um pouco mais frágil, mas um time que já figurou na Premier League também, um time bastante competitivo e que vai jogar em transições e pode incomodar bastante o Fulham, que é um time que dentro de casa sofre muitos gols, tá? Mas ainda assim, o Fulham tem um DNA bastante superior,
positivo, mais técnico e mais capacidade para poder virar. Os gols podem sim sair, pessoal, mas para mim a melhor pedida aqui é o handicap menos 0,25 do Fulham em cotação em 70, tá? Mais de 1,5 gols ao vivo, mas eu acho que vai demorar demais, mas eu vou confiar nesse time da casa para bilhete dupla chance do Fulham aqui, para mim uma boa pedida. O segundo jogo é a mesma coisa, o Sunderland está brigando para não cair na Premier League, mas está numa situação bem mais confortável do que muitos dos seus adversários, né? Se a gente pegar aqui o Sunderland no último jogo, ele inclusive venceu o Leeds fora, então ele está bem distante, está na parte de cima, dificilmente vai brigar para não cair e pode até focar na Copa também, porque é um time que marca muito forte, cede poucas chances e na frente consegue incomodar. Mas o Sunderland também vive um momento oscilante aqui, com 4 derrotas nos últimos 10 jogos e tomando gols em praticamente todas as partidas. Então, jogando contra o Port Vale, que é um adversário, embora também de um nível inferior, né? Liguinha, como meio de tabela, pode ser que faça um jogo duro como foi hoje do Chelsea, mas eu também acredito que esse é um jogo aqui mais pro mercado de gols, tá? Eu vou pegar o mais de 1,5 gols aqui, contando com eventualmente 2 gols do Sunderland, mas também com um golzinho do Port Vale, que pode tentar aqui, né, eu conseguir furar essa defesa, porque eu falei, não, a discrepância não é tão grande, então o mercado de gols é o que mais me agrada. Para poder finalizar, pessoal, Leeds e Norwich, esse é um jogo um pouco mais difícil. O Leeds, ele é um mandante forte nessa Premier League, ele tá conseguindo bons resultados. Apesar de ter perdido os 2 últimos jogos, a campanha no geral é boa. Qual que é o problema aqui, pessoal? O Leeds, ele tá ameaçado de rebaixamento, tá? Então ele pode acabar poupando muito seus jogadores aqui por conta de focar na Premier League, porque terminar na Premier League é muito mais importante do que ganhar uma Copa para esses times, sabe? O aporte financeiro, a estrutura, o time ganha muito mais. Então pode ser que o Leeds rode bastante o elenco aqui. Então esse jogo, pessoal, eu vou esperar as escalações para poder confirmar, tá? O Norwich, ele vem numa boa fase, mas ele tá em meio de tabela, tava brigando até para não cair. Agora ele abriu 10 pontos aqui na Championship, mas não é nada demais também não, então esse é um jogo mais difícil aqui pra mim, não confio nesse favoritismo, mas também não tô indo pro lado do norte, beleza? Nos estaduais, temos aqui, eu vou embarcar nessas zebras nesses estaduais também, viu, pessoal? Então, vamos que eu vou argumentar, quem confiar vai, quem não confiar pode pular, não tem problema. Seguinte, o Fluminense tá jogando um futebol muito bom nesse campeonato, tá? No Campeonato Carioca foi um dos melhores, no Brasileirão é um dos melhores e o desempenho em casa, ele é absoluto, tá? Em 2026 o Fluminense está invicto no Maracanã, com 6 vitórias e um ataque muito produtivo. O Flamengo, por sua vez, conseguiu passar pelo Madureira, mas assim, aquela demissão do Felipe Luiz eu não vou nem comentar demais porque foi muito esquisita. O Flamengo parece que tá cansado, desgastado, porque teve uma pré-temporada um pouco prejudicada. A ideia não era nem jogar o Campeonato Carioca. Então o Flamengo, obviamente, ele tem peças e um time muito forte, mas o Fluminense hoje ele vive o melhor momento e o histórico também pro Fluminense não é tão desfavorável assim diante do Flamengo. O Fluminense é um time que tá conseguindo vencer o Flamengo mesmo nos seus tempos mais altos, inclusive esse ano já venceu por 2-1. Então cotar o Flamengo como favorito hoje aqui, não tão equilibrado, pra mim é um equívoco que eu vou pegar o dupla chance do Fluminense nesse jogo, tá? É bom lembrar que esse jogo também vai pros pênaltis, o que pro Flamengo de certa forma é até confortável porque tem um goleiro muito decisivo. Então dupla chance do Fluminense pra mim é o valor aqui por tudo que esses times jogaram nesse ano, pelo que apresentaram, pelo conjunto da obra, um Flamengo oscilante, um Fluminense muito sólido dentro de casa, eu tenho que confiar no Fluminense aqui, vou pegar essa dupla chance, tá? Internacional e Grêmio, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 1,5 gols ao vivo, o jogo ficou 3-0, então tem que ser pressão do Inter desde o início, mas ao mesmo tempo isso cede contra-ataques. Ao mesmo tempo, né, o Grêmio vai catimbar demais, então buscar o mais de 2,5 pré em Campeonato Brasileiro eu particularmente não gosto muito, Campeonato Brasileiro que eu digo, estaduais, de times brasileiros, né? E são 2 times com potencial ofensivo muito grande, o Grêmio com o próprio Carlos Vinícius, com o TT, que eu não sei se vai pra jogo, mas o Inter com o Alan Patrick, com o Borré e com a sua defesa que entrega. E o Grêmio também não dá pra confiar nessa defesa não, tá? E ó, outra dica aqui pra esse jogo, pessoal, esse aqui já é pra odd alta, é pra ambos tomarem um cartão vermelho. É de praxe os jogos do Campeonato Gaúcho terminarem na porrada, e esse aqui, inclusive, que pode ter gracinha do Grêmio aqui e tudo mais, uma expulsão e um vermelhinho aqui nesse jogo, é muito provável, beleza? E pra poder finalizar, meus amigos, a gente tem aqui o Clássico Mineiro com o Cruzeiro recebendo o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro, se eu não me engano, ganhou os últimos 7 títulos, e isso faz com que o jogo para o Cruzeiro seja de uma importância muito maior. O Cruzeiro vive um momento de oscilação, mas ele está se acertando com o Tite como era de praxe de se esperar, porque é um bom treinador. Mas muitas vezes o Cruzeiro tropeça em momentos decisivos e contra o Atlético o time não consegue engrenar.
tá? Tanto é que nos últimos jogos o Atlético conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro, como foi no 2-1 aqui em 25 de janeiro, tá? O Cruzeiro vem de uma classificação tranquila diante do Pouso Alegre, mas vem de um empate frustrante diante da equipe do Corinthians. Tecnicamente forte, mas ainda não tão adaptado ao estilo do seu treinador. O Atlético também vem com problemas para esse jogo, beleza? O Atlético mandou o Sampaoli embora, ganhou do América nos pênaltis, mas é bom lembrar que o Atlético foi melhor do que o América nos dois confrontos. O Atlético era para ter vencido, ainda tomou um gol no finalzinho e era para administrar a volta. A defesa do Atlético tem sido um ponto preocupante, porque o Atlético está tomando gols em todos os jogos. Isso contra o Cruzeiro é um problema e a linha desse jogo está super baixa para gols. Mas o Atlético tem um poder de transição que encaixa muito diante do jogo do Cruzeiro. E o jogo deve ser assim, pressão do Cruzeiro, com chutes, com finalizações, inclusive pode pegar isso no bilhete, mas o Atlético muito perigoso e conseguindo se segurar e eventualmente ganhar um contra-ataque. Eu acho que as cotações tinham que estar mais equilibradas aqui também. Achei um pouquinho exagerado o favoríssimo do Cruzeiro e talvez eu esteja mandando essa bet também, porque eu tenho um coraçãozinho atleticano, mas o dupla chance do Galo pra mim eu acho que é valor e eu vou no dupla chance do Galão. Beleza, pessoal? Esses são os meus palpites para esse domingão. Pergunta você quais os seus, comente aqui para poder finalizar na tela aí o nosso bilhetinho da rodada e vamos embora buscar. Ontem foi um dia espetacular, hoje, né, na verdade, no momento que eu estou gravando, e que amanhã seja ainda mais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, boas bets e vamos que vamos.